Então, hoje a gente vai trabalhar um tema prático, né? Então, quis trazer essa abordagem prática para vocês, que é a prescrição, né? Quais exercícios a gente pode realizar com os nossos idosos utilizando apenas uma faixa elástica. Carla, por que a faixa elástica? Gente, não sei vocês, mas nos meus atendimentos com idosos particulares, grande parte dos atendimentos eu faço com pouco material, porque eu faço na casa dos idosos. Respondendo aqui algumas perguntas, vai ficar salva a live no YouTube. Então, quem não conseguir acompanhar a live inteira, ela também está sendo transmitida no YouTube. Eu vou deixar salvo lá no canal, é só conferir por lá, tá bom? Voltando então, por que a faixa elástica, né? Então, como eu falei, a maior parte dos idosos que eu atendo particular, eu faço esse atendimento na casa do idoso. Algumas vezes a gente consegue utilizar a estrutura do prédio, condomínio, dentro da academia do prédio do idoso, né, em que o idoso está residindo, mas na maior parte das vezes, para eu não falar que em 98% dos meus idosos, isso acaba acontecendo dentro da casa do idoso. Então, na sua sala é onde a gente acaba fazendo a nossa sessão de exercício físico. E uma das grandes dificuldades dos profissionais é, Carla, quais materiais eu devo utilizar, quais materiais eu preciso ter, né? Fica bem complicado a gente ficar transportando material de um paciente para o outro, de um atendimento para o outro. Então, uma dica que eu sempre dou, né? Faixa elástica é a nossa amiga sempre. Por quê? A gente consegue trabalhar corpo de forma geral, então fazendo exercícios sem utilização de nenhum material, mas a faixa elástica é um bom aliado para a nossa prescrição. E sim, a gente também tem que pensar na questão da pandemia, né? Por quê? Quando a gente fica transitando, né, de um paciente para o outro, com a situação da Covid-19, a gente tem que se preocupar com a questão da higiene do material. Como que eu fiz durante a pandemia, né? Estou fazendo nesse período. Estou levando faixa elástica de um paciente para o outro? Não, né? Então, foi um certo investimento, né? Eu acabei comprando um rolo de faixa elástica, né? Então, eu não comprei os kits que já vem cortado, eu comprei um rolo inteiro e cortei, né? Comprei de uma tensão média, porque aí eu conseguiria ajustar a intensidade de acordo com a característica clínica do meu paciente. Então, se eu precisava deixar um pouquinho mais intenso, só pela distância, né, na utilização da faixa elástica, como eu vou mostrar para vocês hoje, eu conseguia fazer isso. Então, eu comprei um rolo, cortei e deixei como se fosse um kit do paciente. Então, eu não fico saindo da casa do paciente e voltando com a faixa elástica. Ele já tem aquela faixa como kit dele. Então, para garantir, né, e é uma das preocupações que a gente tem que ter com os nossos idosos nesse período, é a segurança e proteção da Covid. Por mais que a gente tenha, né, agora quase todos os idosos já vacinados, mas a gente também tem que pensar nesse ponto. E a faixa elástica é um material barato, né, que a gente consegue fazer isso sim. Então, eu consigo deixar um pedaço de faixa elástica na casa do meu paciente para garantir a questão da higiene e, consequentemente, segurança em relação à Covid-19. E hoje eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a gente consegue fazer um treino completo para o idoso simplesmente utilizando faixa elástica. Nem vou entrar no mérito aqui dos exercícios de força com o peso corporal, porque eu dificilmente faço um treino inteiro com uma estratégia só, eu acabo colocando trabalho de força com peso corporal, faixa elástica, caneleira, tornozeleira, halter e os exercícios de equilíbrio, que os exercícios de equilíbrio vai ser o tema da nossa próxima live na segunda-feira, também às 16 horas. Então, para a gente começar falando um pouquinho de faixa elástica, vou dar os exemplos práticos para vocês. Então, eu como paciente, mostrando para vocês como que eu faço esses exercícios com os meus idosos. Então, espero que todos consigam enxergar, acredito que todo mundo está me ouvindo. Tentei, né, eu tô aqui na sala da minha casa, porque é exatamente, como eu disse para vocês, o ambiente em que a gente faz esses exercícios com os nossos idosos, para mostrar como a gente consegue fazer um treino completo utilizando apenas a faixa elástica. Gente, pensando, por exemplo, em trabalho de peitoral, a gente pode adaptar o movimento do supino com a faixa elástica, então eu posso colocar o supino, a faixa elástica atrás das costas, e eu vou fazer o movimento de resistência, que é o objetivo. Se ficar muito fácil, posso colocar
cadeira para gerar maior resistência, consequentemente maior a intensidade. Ou então, ajusto de acordo com a distância da pegada na faixa elástica do idoso, tá certo? Mas, ó, consigo fazer perfeitamente o movimento de supino, utilizando a faixa elástica. Carla, é muito fácil. Gente, a gente consegue sim gerar uma resistência eficiente simplesmente utilizando a faixa elástica, tá? Então é só eu ajustar a distância, né? Consigo ajustar a pegada. Vocês veem que eu não estou utilizando aqueles puxadores, porque como eu disse para vocês, nos meus pacientes, eu não investi para deixar um puxador em cada casa, eu deixei um pedaço de faixa elástica, então eu estou mostrando para vocês como é possível a gente fazer utilizando apenas a faixa elástica. Então, movimento de supino, consigo fazer tranquilamente com a faixa elástica. Carla, não quero supino, quero fazer algo como um crucifixo. É possível? Sim. Então, também passo aqui atrás da cadeira ou atrás do meu tronco, estabilizo o cotovelo e vou fazer um movimento de adução horizontal dos ombros. Então, vocês conseguem ver que a gente consegue fazer o movimento completo com resistência através da faixa. Beleza? Então, peitoral, a gente consegue trabalhar. Outro exercício que a gente consegue fazer também, membro superior. Pessoal, aqui também não vou falar na questão de prescrição, alternado por segmento, vou dar exemplos de exercícios com a faixa. Então, ó, abdução horizontal do ombro. Então, os braços aqui paralelos na altura do ombro. Faixa elástica, ela vai ser ajustada à distância da pegada de acordo com a resistência que o idoso acaba relatando na percepção subjetiva para fazer o movimento de abdução horizontal do ombro. Então, ó, estou fazendo o movimento de abdução. Ele vai sentir toda a musculatura escapular trabalhar. Esse movimento é um exercício que eles fadigam bastante, que a gente precisa trabalhar. Trabalha um pouquinho de resistência de ombro e musculatura escapular. Então, é um dos exercícios que eu não deixo de fazer com eles, tá? Então, super fácil. Carla, tá muito fácil. Aproximo as mãos. Gente, eu acabei de treinar, não vou conseguir fazer o movimento completo, mas, ó, vou ajustando a pegada de acordo com a percepção de esforço que o idoso relata, certo? Então, consegui fazer trabalho de musculatura posterior. Um outro queridinho da Carla, né, é o movimento da remada. Então, geralmente, eu, como personal, seguro a faixa elástica para o meu idoso, tá? Então, ele está segurando, eu estou segurando como personal, o idoso está aqui segurando a faixa elástica e ele vai fazer o movimento da remada fechada. Carla, eu posso fazer remada aberta? Pode. Posso prender a faixa elástica em algum local, por exemplo, para fazer o movimento de remada? Pode. Ó, cuidado que aqui, por exemplo, a cadeira anda, mas a gente pode sim adaptar. Um cuidado só que eu dou para vocês, que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu atendia um casal de idosos e eu inventei de prender. Tinha um prendedor que vinha com um kit de faixas que eu usava na época, na porta. E aí o idoso foi puxar, a porta deu uma cedida. Não causou nenhum acidente, a porta não caiu, mas ela deu uma entortada. Então, cuidado aonde forem prender a faixa elástica para fazer essa resistência. Por isso que eu, como personal, acabo eu segurando a faixa elástica para o idoso fazer o movimento. Então, eu que crio essa resistência. E ajusto a intensidade de acordo com a distância da faixa que ele pega, certo? Então, movimento da remada, que também pode ser feito, certo? Outro exercício de membro superior que a gente pode trabalhar, bíceps. Então, posso fazer o bíceps sentado, e aí, ó, vou pisar aqui na faixa elástica para fazer a resistência, e a gente vai fazer o movimento
de rosca. Posso fazer sentado ainda, quero aumentar a resistência, aumento o afastamento aqui dos meus pés para diminuir a faixa e, consequentemente, gerar maior resistência. Ou, dependendo da condição do idoso, eu consigo fazer a rosca em pé. Porque dependendo, gente, tem idosos que não têm condição clínica de fazer essa resistência com o pé ou condição clínica de ficar em pé para fazer fortalecimento muscular. Principalmente se a gente vai trabalhar com idosos com síndrome da fragilidade, com algum tipo de sarcopenia, com algum tipo de alteração funcional que não dê essa sustentação, a gente sempre acaba optando para os exercícios sentados. Ah, Carla, mas você fala sempre que tem que estimular a movimentação e você vai passar a sessão inteira sentada. Se for a condição clínica do idoso, preciso fortalecer para melhorar, né, essa variabilidade de exercícios, sim, eu vou fazer todo o trabalho de fortalecimento com ele sentado, porque eu estou fortalecendo a musculatura, preparando para dar um incremento no treinamento dele futuramente, tá? Então, tirem essa preocupação da cabeça de que, nossa, eu vou passar a sessão inteira sentado. Gente, ele está sentado, mas ele está fazendo força, certo? Então, rosca bíceps é um dos exemplos aqui de exercício que a gente pode fazer para bíceps com faixa elástica. Posso trabalhar outros tipos de rosca bíceps, por exemplo. Então, o personal, né, ou o fisioterapeuta, o profissional, vai segurar a faixa, criar a resistência, que o idoso vai puxar. Então, tudo vai depender. Mas se eu quero gerar uma certa independência para o meu idoso, por que eu falo essa certa independência? Porque, na maior parte das vezes, a gente acaba atendendo esse idoso 2 vezes por semana. E eu sempre oriento, se possível, né, e se ele tem condições para isso, para que ele faça um dia a mais sem supervisão. Então, a rosca com a faixa elástica presa nos pés, ela acaba sendo perfeita para esse tipo de exercício. Tá bom? Para tríceps, como que eu posso fazer o trabalho de tríceps? Então, nós temos 2 opções aqui. O idoso mesmo faz a resistência segurando a faixa, cotovelo 90 graus, a outra mão vai fazer a sustentação, e aí ele vai fazer um movimento de extensão de cotovelo, certo? Então, tá trabalhando musculatura de tríceps. Carla, meu idoso não tem condição de fazer essa sustentação aqui. Eu, como personal ou fisioterapeuta profissional, pode fazer essa sustentação e o idoso vai fazer o trabalho de estender o cotovelo. A gente pode trabalhar, se for feita essa resistência pelo profissional, de forma simultânea, né, bilateral ou unilateral, fazendo um braço e depois fazendo o outro. Não há problema, certo? Então, trabalho de tríceps, uma dica para vocês, faz a sustentação aqui, cotovelo 90 graus e faz a extensão do cotovelo, certo? E aí, se quiser fazer unilateral, faz um braço, depois trabalha o outro. Vamos agora para membros inferiores. Voltou? Tinha dado uma parada, gente. Acho que voltou a conexão. Para membros inferiores, como que a gente pode trabalhar isso? Então, posso vir aqui para trabalhar musculatura glútea, abdutores de quadril, faixa elástica. Venho aqui, faço um nó. Tô dando aqui o exemplo de exercício sentado. Depois a gente vai fazer os exercícios em pé. E vou fazer o quê? Afasta um pouquinho os pés, tá? E o idoso vai fazer cuidado com a postura, né? Então tem que ter atenção na postura. Vai fazer o movimento de abduzir o quadril. Então, movimento de abdução de quadril. É um exercício que não pode faltar. Grande parte dos nossos idosos são acometidos por artrose de quadril, que acaba sendo limitante.
a gente precisa fazer trabalho de mobilidade articular e fortalecimento de glúteo. Como eu sempre falo para vocês, a gente perde muito musculatura glútea com o envelhecimento e ela é extremamente necessária para a execução das nossas atividades diárias para manter a funcionalidade do idoso. Então, movimento de extensão do quadril. Então, eu preciso garantir um glúteo fortalecido. A abdução de quadril não pode faltar. Então, ó, faço um nozinho aqui, afasto um pouquinho os pés e faço o movimento de abdução, certo? Carla, posso fazer em pé? Sim, se você quiser fazer esse exercício em pé com o seu idoso, aí eu sugiro amarrar a faixa elástica aqui nos pés. E aí vai fazer o movimento, apoia o idoso e ele vai fazer o movimento de abdução. Como eu falei para vocês, alguns idosos já têm uma perda de força significante e o simples fato de mudar a postura do exercício para em pé acaba sendo mais difícil. Então, como via de regra em progressão de dificuldade, comece fazendo a abdução de quadril de exercício sentado para depois evoluir para o exercício em pé, certo? Mesmo porque a gente precisa de equilíbrio, amparo, o idoso às vezes não se sente tanto seguro, então comece sentado, fortalece, depois a gente evolui para o treino em pé, tá bom? Então, aqui uma dica de abdução. Vamos agora para panturrilha, gêmeos. Como que a gente pode trabalhar a panturrilha com a faixa elástica? Fácil, né, pessoal? Então, posso fazer o calcanhar apoiado no chão. Vou um pouco mais para trás que o pessoal do YouTube não está enxergando. Ó, coloco a faixa elástica aqui na ponta do meu pé. Faço a tensão. Então, o idoso vai segurar. Caso o idoso não tenha condição, ou você como profissional opte, o próprio profissional pode fazer essa resistência. E o movimento é o quê? Dorsiflexão. Então, ele vai fazer movimento de ponta do pé e volta. Tá? Então, a gente consegue trabalhar fortalecimento de panturrilha com a faixa elástica. Posso fazer unilateral ou posso fazer simultâneo com os dois pés. Para não ter tanto recrutamento de abdômen para manter pé fora do chão, ou o idoso não se sente confortável em fazer com o calcanhar apoiado, eu costumo dar preferência para o unilateral. Para mim, para os meus pacientes, para os meus idosos, é o que funciona melhor, tá certo? Então, posso fazer tanto sem encostar o calcanhar no chão, quanto para aqueles idosos que não têm condição clínica, apoiando o calcanhar no chão. Então, exercício de panturrilha. Carla, como que a gente pode fazer uma cadeira extensora? Esse super fácil, né, gente? Então, podemos fazer amarrando, ou a gente amarra a faixa elástica no tornozelo e no pé da cadeira, ou a gente entrelaça, né, amarra um círculo, vamos dizer assim, da faixa elástica, prendendo a perna do idoso com o pé da cadeira, então ele vai fazer a extensão, ou então eu prendo, né, amarro aqui na perna do idoso e o próprio profissional faz a resistência. Ou então, prendo na perna do idoso e ele vai pisar com o outro pé para fazer a extensão. Então, nós temos várias formas de causar a resistência para a extensão de joelho, tá certo? Se eu for utilizar a faixa elástica como meio. Mesma coisa, para aumentar a resistência, né, aumentar a carga, a força, diminuo a distância, né, entre o ponto fixo, que é o ponto ou que o personal ou o fisioterapeuta está segurando, ou que está amarrado na cadeira, ou que o idoso está pisando, para fazer mais força para estender o joelho. Atenção, né, a gente sempre tenta estimular toda a parte de mobilidade articular. Grande parte de idosos que vocês possam vir a atender podem ter
algum tipo de artrose no joelho, a gente tem que estimular a articulação, mas tem que respeitar o limite de dor. Então, se o idoso consegue fazer uma angulação menor, né, a gente vai respeitar essa angulação. Ele tem que fazer até onde ele aguenta suportar a dor para executar o movimento, certo? É importante que a gente faça, tá? Então, que estimule essa mobilidade para melhorar a lubrificação articular. Então, nem que eu diminua a intensidade, mas, ó, consigo fazer trabalho de extensão de joelho, certo? E o ao contrário, né? Musculatura antagonista, parte de bíceps femoral posterior de perna. Bíceps femoral eu costumo trabalhar em pé, mesmo com a faixa elástica, tá certo? Carla, meu idoso não consegue ficar em pé. Então, eu vou dar os dois exemplos. Idoso muito fraco que não consegue ficar em pé. Aí eu falo para ele jogar o quadril para trás, apoia as costas na cadeira, tá? E aí um outro ponto, gente, cadeira, cuidado, tem que ser cadeira de 4 pés, que ela seja mais estável, né? Nada de cadeira de rodinha, nada de cadeira, aquelas cadeiras diferentes. Ela tem que ser o mais estável possível para o idoso e que ele consiga manter uma boa postura. Então, idoso que não consegue ficar em pé, para eu trabalhar posterior de perna, como que eu posso fazer? Eu, como profissional, vou segurar a... Opa! Isso acontece. E, na verdade, quem nunca, né, naquela série dos quem nunca estourou uma faixa elástica durante a aula do personal? Então, ó, eu, como profissional, vou segurar a faixa para o meu idoso, que está com a faixa amarrada no tornozelo, e ele vai fazer a força para flexionar o joelho. Carla, mas o movimento não está completo. Beleza, gente, o idoso está tão fraco que ele não consegue fazer flexão de quadril para fazer o movimento completo de flexão de joelho. Se ele conseguir, sensacional. Se ele não conseguir, a gente vai caminhando de passinho em passinho. Então, profissional, fisioterapeuta, educador físico, segura aqui a faixa e o idoso vai fazer a força para flexionar o joelho. Sentado para aqueles mais debilitados. Aqueles que já tiverem um pouquinho melhor, faz a flexão de quadril para fazer o movimento completo. Ou então, em alguns casos, né, e na verdade, eu falo que grande parte dos meus idosos já conseguem fazer nesse formato, é prender no pé da cadeira e aí ele vai fazer a flexão de joelho com a faixa amarrada no pé da cadeira e no tornozelo. Então, consigo trabalhar posterior de perna, bíceps femoral, com a faixa elástica também. Outro exercício, e aí eu falo que esse, a maior parte dos profissionais deixa de trabalhar. Então, acaba sendo um erro. Muitos profissionais esquecem de trabalhar uma musculatura que é fundamental para a marcha, por exemplo, que é o tibial anterior. Gente, se o idoso não tem força em tibial anterior, ele não tem força para levantar a ponta do pé para dar a passada. Quantos de vocês trabalham o exercício de tibial anterior? Não pode ficar de fora de um treino para idoso. Então, preciso fazer fortalecimento de tibial. Vou dar um exemplo aqui diferente. Como que você vai fazer, Carla? Tibial anterior a gente fortalece com um exercício de força de dorsiflexão, né? Então, de flexão plantar. Ele tem que fazer força, o peso tem que empurrar o peito do pé do idoso para baixo. E ele tem que fazer a força para subir. Então, a faixa elástica, diferente da panturrilha que a gente prende no pé, ela tem que ficar o contrário, tá? Então, ó, é como se o profissional, eu vou colocar a faixa elástica. Não tô prendendo em nada, tá, gente? É só para simular para vocês. Mas é como se o profissional segurasse a faixa elástica e ela ficasse desse jeito, tá? Segurando o peito do pé do idoso e ele vai fazer o movimento de dorsiflexão.
para fortalecer tibial anterior, para que ele tenha força para fazer o movimento de passada, que ele não tropece ao caminhar. Então a gente precisa trabalhar tibial anterior e a gente consegue trabalhar tibial anterior utilizando como material a faixa elástica. Então não tem desculpa. Beleza? Se a gente pensar num treino bem geral, a gente trabalhou os principais agrupamentos musculares com a faixa. Claro que para fortalecimento de core, a gente não precisa da faixa elástica. Então a gente pode fazer exercícios com peso livre, com o peso corporal. Mas tudo que a gente pode de articulação, utilizar como metodologia auxiliar a faixa elástica, eu dei exemplo para vocês. Vou dar aqui só mais vamos dizer assim, mais alguns exemplos de exercício que a gente faz muito com o idoso, que é a parte ainda de ombro, como eu falei para vocês, que também é uma das queixas dos idosos para pentear cabelo, colocar coisa no armário, que eles têm geralmente algum tipo de doença já pré-estabelecida, como uma artrose de ombro, que é os movimentos de rotação, tanto rotação interna quanto rotação externa. E a faixa elástica, gente, ela é sensacional para isso. Então, se eu for fazer, por exemplo, exercícios de rotação externa, estabilize o cotovelo, tá? Mão aqui paralela, cotovelo 90 graus, vou fazer movimento de rotação externa. Então, um braço vai gerar resistência para o outro. Se eu quiser fazer unilateral, ou eu prendo em algum lugar, ou eu, como profissional, né, então, vou fazer a resistência e o idoso vai fazer o movimento de rotação externa. E o mesmo acontece com a rotação interna. Então, se for fazer rotação interna, o profissional faz a resistência ou prende a faixa elástica em algum lugar e eu vou fazer a força para dentro, rotação interna. Então, também são dois exercícios que podem ajudar bastante a funcionalidade do idoso. Fazer trabalho de rotação externa e o de rotação interna. Tudo com a faixa elástica. Vocês viram como falta de material não é desculpa para trabalhar com idoso? E como a gente consegue garantir um treino eficiente, de resistência, que vai promover melhora da força muscular desse idoso com material que teoricamente a gente considera barato, que facilita o transporte. Então, para quem atende várias pessoas, e aí nesse caso, pessoal, higienize ao sair de uma casa para ir para outra, ou então, como eu falei para vocês que eu fiz com os meus alunos, compra um rolo que sai muito mais barato, corta um pedaço e deixa um pedaço de faixa elástica na casa de cada idoso. Então acaba comprando de uma tensão um pouco mais mediana, que a gente consegue aumentar a carga, não só pela resistência, mas pelo distanciamento da onde que a gente vai fazer o exercício, e consegue também atender aqueles idosos um pouquinho mais fracos, tá? Então, não tem desculpa, a gente consegue, com uma simples faixa elástica, promover um atendimento seguro e eficiente para o nosso idoso. Tem alguma dúvida, gente? Onde eu achei esse elástico? Pessoal, essas faixas elásticas a gente consegue achar em lojas de esporte, lojas de fisioterapia, pela internet. Se vocês digitarem aí no Google, coloquem aí faixa elástica. Não estou falando de marca nenhuma, tá? Claro que algumas marcas duram um pouco mais que as outras. A metragem, quando a gente já compra elas cortadas, elas vêm em média 1 metro de faixa. Eu compro em rolo, tá? Não vou falar que marca, mas tem uma das marcas que eu gosto bastante, que dura bastante, tem uma meia-vida boa, que eu compro um rolo de 5 metros, tá? E aí o que acaba acontecendo? A faixa, ela vai ressecando, pessoal, e às vezes vocês vão ver, a minha tá sem furo nesse momento, essa que tá aqui na minha casa, mas às vezes ela começa a aparecer uns furos, e aí quando ela aparece o furo, ela tá prestes a estourar. Dependendo de onde estoura, a gente consegue ainda aproveitar o resto, tá? Mas, às vezes, nem sempre. Em relação à quantidade de repetição dos exercícios, se a gente pensar na recomendação de 8 a 12 repetições, vai depender da carga. A mesma faixa elástica que coloca no joelho... Calma aí. Eu acho que eu não entendi a pergunta.
Reginaldo, eu que agradeço. O Enio tá no final, mas vai ficar salvo lá no YouTube. A Valente, não entendi a sua questão. Se a mesma que se coloca em joelho ou quando se faz retirada de vasos? Você diz a mesma faixa elástica? O que a gente usa, né, pós-cirúrgico é meia elástica, tá, gente? Isso não é meia, é faixa. É um material que a gente utiliza para exercício de resistência, de força, resistido, tá? Então, para incremento de força, é um dos instrumentos que a gente utiliza. Em torno de quanto o valor do rolo? Gente, o rolo, se eu não me engano, eu paguei em torno de 40 a 50 reais, o rolo de 5 metros. Existem alguns kits que eles acabam sendo mais baratos, mas é o que eu falei, vai depender da marca, vai depender da resistência. As faixas mais rígidas, elas são um pouco mais caras. Mas, dica para vocês, comprem uma intermediária que vocês vão conseguir atender todos os perfis de idosos, certo? Como a Laína colocou aqui, cada organismo é único, por isso que a gente tem que sempre... Não dá para falar de exercício sem a gente se aprofundar em especificidades, por isso que eu falei que isso vai ficar... Um beijo pro Fê Viller, beijo, Fê! Gente, é isso. Então, a live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Quem perdeu, quem não conseguiu acompanhar inteira, tá lá, tá? Já vou deixar salvo. Em relação a outros materiais, sim, a gente pode utilizar outros materiais, não só a faixa elástica, a gente pode utilizar tornozeleira, a gente pode utilizar halter, ou pode não utilizar material nenhum, somente o peso corporal. Então, tem alguns idosos que o peso corporal já é uma carga alta, então que a gente não consegue fazer nenhum tipo de incremento, então não precisa dessa preocupação. Hoje escolhi como tema a faixa elástica, porque é um material barato, que a gente consegue fazer variação de exercício para todo o corpo e que é muito utilizado no atendimento dos idosos. E eu, particularmente, não perco, né? Não falta nos meus atendimentos faixa elástica. Na minha bolsa sempre tem, porque às vezes um paciente cancela de última hora, outro marca, a gente sempre tem uma faixa elástica. Então, quem tem faixa elástica não fica sem atendimento, tá certo? O canal do YouTube é Profa Carla Montenegro. O link tá na minha bio, quem tá acompanhando no Instagram. Super obrigado. Um grande beijo. Obrigada, beijo pra vocês.